Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima e de modo especial de Nossa Senhora de Lourdes, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje é um programa especial e a campanha vai promover isso com esse vídeo, algo muito especial, mostrando todas as aparições que Nossa Senhora fez a Santa Bernadette e também mostrando o contexto que Nossa Senhora aparece, mostrando também que a Santa Catarina Laboe, da Medalha Milagrosa, contemporânea de Santa Bernadette, também comentou algo muito interessante que deveríamos saber, para saber como é importante e que é a relação, a correlação, assim melhor dizendo, da mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora La Salete e Nossa Senhora de Fátima tem algo em comum, né? Também nós vamos mostrar a importância que foi a mensagem de Lourdes, que até os dias atuais ela é importantíssima. Não foi só em 1858 ela valeu, mas para a humanidade toda. Porque Nosso Senhor que veio em auxílio, em proteção daqueles filhos e filhas seus que vieram pedir seu socorro, pedir seu perdão e a misericórdia e a cura. Lourdes se tornou atualmente o local de maior número de milagres que a ciência não consegue se comprovar. É uma fonte torrencial de graça. E acompanhe até o final, o vídeo terá muitos dados interessantes que vai ajudar muito a compreender por que nós devemos ter a devoção a Nossa Senhora, de modo especial a Nossa Senhora de Lourdes e também de Nossa Senhora de Fátima, que, adiantando um pouquinho, são as mesmas devoções, são a mesma Nossa Senhora, que tem uma mensagem muito em comum. Então, como começa agora o nosso programa Devotos de Fátima. Como eu tinha dito, agora cabe a nós chegarmos à hora de nos aproximarmos de Nossa Senhora. E a campanha está promovendo para se aproximar de Nossa Senhora a distribuição gratuita de uma medalha de Nossa Senhora de Lourdes, onde tem a estampa de Nossa Senhora e de Santa Bernadette. Hoje eu trouxe aqui no vídeo aqui, você se nota aqui na estante, está a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Tendo uma graça enorme de ir lá, eu comprei aquela imagem em Lourdes e que fica na minha cabeceira com o rezo por termos recebido muitas graças de Nossa Senhora lá em Lourdes. Então nós estamos aqui sendo acompanhados por Nossa Senhora de Lourdes nessa pequena imagem que representa toda a sua grandeza. Então como a campanha eu tinha dito, ela está distribuindo gratuitamente. Basta para receber essa medalha, é coisa muito simples. Você vai ligar para um telefone que vai aparecer agora na tela, onde você ligando lá, você vai pedir e saber como receber essa medalha gratuita, para vocês ter como Nossa Senhora com sua protetora, né? Pode pedir para outras pessoas também que estão precisando de alguma cura espiritual ou de corpo, né, de saúde, também poderá pedir. E quando ligar, você vai poder colocar suas intenções para a missa, ou no próximo sábado, que todo sábado, são celebrados uma missa. Nossa Senhora de Fátima, mas Nossa Senhora de Lourdes é no dia 11, esse dia especial. Então liga para o 0800 608 6246, você terá a possibilidade de estar ganhando essa medalha gratuitamente de Nossa Senhora de Lourdes. E será o grande devoto e vamos fazer o que tanto Nossa Senhora de Lourdes pedia, difundir essa devoção tão piedosa, tão profunda, antes de tudo difundir a fé católica, que é a qual que nós nos motiva a fazer esse programa. Então, vamos começar aqui, dando esses avisos. Vamos começar um pouquinho, vale a pena ver um pouquinho que contexto histórico Nossa Senhora de Lourdes tinha aparecido. Ela aparece muito próximo Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 1830, e ela foi em 1958. Então, naquela ocasião várias convulsões vinham, toda uma perseguição contra o catolicismo, de uma nova mentalidade, de modo de filosofia, o luminismo, a renascença vinha a Revolução Francesa, que foi poucos anos atrás, 1789, com todas as suas ideias revolucionárias, libertinas, né? O dito liberté, égalité, fraternité só está no nome, mas literalmente vinha em confronto com a doutrina católica, a doutrina de Nosso Senhor. Eles queriam destruir a civilização cristã e colocar uma nova ordem, como uma desordem propriamente. Então o ateísmo, infelizmente, tinha se alastrado de forma, quase diria uma epidemia, para não dizer uma pandemia, em toda a Europa e no mundo que estava tendo contato com a Europa.
E isso Nossa Senhora via com muito perigo, porque as almas estavam se perdendo. Pior do que uma pessoa vinha a falecer, é a morte do corpo, é a morte da alma. Porque uma vez ela perdendo a alma, perdendo a fé, ela coloca em risco sua salvação. Isso é o maior perigo. Nós estamos agora num coronavírus, né, uma coisa que está se alastrando, né, que não só de fato que a Rússia espalharia seus erros para o mundo, que é o comunismo. Infelizmente a China, quando está tendo toda essa epidemia desse vírus, que uma denúncia no jornal norte-americano, Times, diz que realmente eram experiências que estavam fazendo no laboratório e que se disseminou ali, vazou aquele vírus e se espalhou naquela pequena cidade, que eu não lembro bem o nome da cidade, e nós estamos em alerta total, no mundo todo, o que vírus é esse, né? Mas é porque quando o homem querer ser Deus, muitas experiências, notícias anteriores, experiências humanas, com genes humanos, com genes de animais, que abominações nasceriam disso. A China estava sendo assim, a pioneira nesse aspecto. Lá, a terra quem manda é o governo comunista, um dos sistemas ditatorial que Nossa Senhora condenou em Fátima. Eles simplesmente estão espalhando, como a Nossa Senhora disse, os erros da Rússia espalhou pelo mundo todo, né? Nós estamos vendo isso. Mas eu vou querer tratar que tinha toda uma guerra. Então tinha acabado o Napoleão, tinha se exilado, teve a Batalha de Waterloo, que aí se exilou. Ele foi uma pessoa péssima, perseguiu a igreja, principalmente na França. Porque todas essas duas grandes aparições, as 3 aparições, foi na França. É impressionante. A benfazejeza, a predileção que Nossa Senhora tinha para a França. Convém lembrar que a França, a nação França, foi a filha primogênita da igreja. Foi a primeira nação, se converteu, o rei se tornou, provavelmente a chamada filha primogênita da igreja. E quantidade de santos, de aparições de Nossa Senhora, a França tem uma nação muito predileta de Deus Nosso Senhor. E, então, ao ponto disso, 3 aparições grandiosas à França. Então acontece que, nesse contexto, tinha toda uma confusão. Nós estávamos acabando de sair da Revolução Industrial, que era um primeiro passo para que um homem se iludiria achando que a produções ocorreria a grande felicidade nessa terra. Convém uma frase belíssima que Nossa Senhora avisa a Santa Bernadette, dizendo: eu não farei-vos feliz nesse mundo, mas no outro. Era bem para combater, que eu vou comentar, essa mentalidade que estava surgindo com o modernismo, com as invenções, com a tecnologia, com a indústria, né? O homem conseguirá uma felicidade aqui nessa terra, pura ilusão, né? A partir da Revolução Industrial, aquilo que foi ter o êxodo rural para a cidade, infelizmente nós estamos tendo as consequências até hoje, né? Que infelizmente os empregos, as famílias destruiu, a cidade ficaram hiperlotada, então começaram a surgir periferias, locais perigosos, quer dizer, é o fruto que fez a Revolução Industrial. Tem outros dados que poderia se dar com mais detalhe. Mas nesse contexto, o mundo estava tendo 2 frentes, 2 correntes. Uma das correntes era a doutrina católica, o amor de Deus, o temor de Deus, e outro o ateísmo, a negação de Deus, né? A vida, o hedonismo, a vida pela vida, quer dizer, a pessoa pelo prazer. As ideias revolucionárias francesas estavam vindo, o iluminismo, a renascença estava cada vez mais tomando todos os pontos principais. Aqui vai ver na mensagem de Fátima como o poder público, infelizmente até o poder religioso, estava avesso às aparições de Fátima. Dizem que é um secretismo religioso, é um tópico. É o mesmo clássico acusações. Eles falam que nós fazemos, mas eles que fazem. Eles acusam de utópico, mas eles que buscam uma utopia. Eles acusam de nós de tiranos, fanáticos, eles que defendem algo fanático, uma doutrina totalmente incompreensível e irracional. Então, esse contexto veio junto com Nossa Senhora de Lourdes. A sociedade cada vez mais estava distanciando de Deus. E as consequências? Lembra que na Medalha Milagrosa, outro vídeo, pode entrar no playlist do YouTube da campanha. Tem várias séries. No ano passado foi várias séries de vídeos sobre Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e de Santa Catarina Labouré. E lá comenta, com alguns desses vídeos, vai comentando que estava uma praga, uma cólera, e Nossa Senhora veio com a Medalha Milagrosa,
dar inúmeras graças e curar inúmeras pessoas. Estava entre guerras, né, guerra de 100 dias, outras guerras que estavam se ocorrendo e tudo. Então, essa cólera veio como um castigo, né, uma cólera de Deus, e Nosso Senhor veio ao encontro daqueles que pediram misericórdia. E Nosso Senhor, em retribuição, pede algo a mais que vamos entender, que a mensagem, tanto Nossa Senhora de Lourdes como Fátima, tem um denominador em comum. Não só ela, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como Nossa Senhora La Salete. É a frase penitência, penitência. É impressionante. A Nossa Senhora de Fátima vai um pouco além quando ela mostra o inferno. Então, nesse contexto, as catástrofes, os hospitais estavam inúmeros de pessoas doentes. Essa cólera tinha batido não só na França, mas na Europa. E aí, então, começa as pessoas a se preocupar. Será mesmo? Foi um confronto à ciência, né? A indústria, a Revolução Industrial veio, né? O advento da Revolução Industrial veio mostrar que não vai resolver todos os problemas do homem, vai dar uma vida eterna nessa terra. Ela vai mostrando que não tem muito algo sólido. Mas quem vai realmente buscar a verdadeira felicidade que nós podemos ter nessa terra vai ser por o amor de Deus. Se não for por Deus, não terá essa verdadeira. E Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Lourdes, veio confrontar essa falsa mentalidade, essa falsa ideia que estavam passando para todos os católicos, para a civilização cristã em geral, a tal ponto que as pessoas começaram a perder a fé em Deus, Nosso Senhor. Ah não, a medicina toma um remédio. Claro que Deus fez o homem para procurar essas coisas na natureza e desenvolver, mas quando ele perde a fé, quantos milagres, quantas curas poderiam ter feito se os nossos médicos, cientistas tivessem uma verdadeira fé? É o que Nossa Senhora de Fátima revela aos pastorinhos, que rezassem muito para os padres e para os médicos, porque estão perdendo a fé, e nos padres é o caso da castidade. E aqui nós vamos ver como Nossa Senhora de Fátima tinha muito disso. Então, Nossa Senhora, vendo esse contexto, nós vamos vendo inúmeras, porque o objetivo desse vídeo é mostrarmos a importância que nós temos de recorrer a Nossa Senhora de Lourdes. Né? Hoje, mais ainda hoje, inúmeros hospitais, inúmeras pessoas doentes, mas pouco. Hoje os hospitais não tem um crucifixo. Quer dizer, um local que nós estamos, vamos dizer, morrer, vamos todos morrer. Mas o local mais propício, que estão mais perto da morte, é um hospital, porque ninguém vai para o hospital quando está bom, né? É que tem algum problema e está na iminência de até morrer. Quer dizer, um ateísmo geral não tem. Então as pessoas ali vão em números, por exemplo, aumenta o número de, vou dar um paralelo aqui, uma comparação, aumenta o número de filas nos hospitais, aumenta nas farmácias e diminui nas confessionários, não é verdade? Diminui nas comunhões. Por quê? As pessoas não se confessam, ainda bem, não pode comungar, mas vai perdendo, reduz o número de pessoas que rezam o texto. Quer dizer, em outras coisas o homem ficou mais terreno, perdeu o lado sobrenatural. Por quê? Sua fé está abalada, está deteriorada. E uma das grandes graças que Nossa Senhora de Lourdes vem dar livremente aos homens é a restauração da fé, aonde a pessoa vai mudar de vida, como essas mensagens de Nossa Senhora de Fátima falam, uma mudança de vida. E isso que eu quero mostrar para todos vocês, que vai acompanhar nas 18 aparições, como esse grande ensinamento Nossa Senhora dá e que mostra a mensagem de Nossa Senhora de Lourdes é tão atual como desde 1858 até hoje, né? Então vamos vendo esse contexto, nós vamos vendo a importância. Convém também lembrar, quando a fé, muitas das pessoas estão abaladas, aí o demônio não perde a oportunidade. Ele vai vendo tirar dessa situação várias vantagens. Ele cria por várias vezes, por vícios que as pessoas se deixam levar, e depois ele entra no desespero. Coloca as pessoas que Deus não existe, Deus não me salvou nessa hora. Nós temos que deixar bem claro que quem é o servo aqui, filho, somos nós. Deus não está delivery, né, atendimento 24 horas. Deus ele te atende e muitas vezes nós, a maioria das vezes, pedimos que realmente não nos necessita. Então pedimos a Nossa Senhora, né, o que realmente pedimos. Tem uma oração bonita, né? Se eu lembrar, Nossa Senhora, me dai o que vos quereis dar e inspirai-me a pedir o que vós quereis dar. Quer dizer,
muitas vezes eu vou pedir algo que não é necessário. Até pode ser não bem para mim, mas possa cada vez mais distanciar de Deus Nosso Senhor. E algumas coisas que eu deveria pedir, não peço. Então peçamos a Nossa Senhora que nos molde, né, que nos façam verdadeiros filhos e filhas devotos de Nossa Senhora, para que podemos saber na hora exata o que Deus quer de cada um de nós, porque é isso que importa. Então vamos começar, depois desse pequeno contexto da importância, nós vamos entender por que a mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, as aparições, é tão importante, né? Vários ensinamentos que Nossa Senhora deu. Todos se lembram, Nossa Senhora apareceu no dia 11 de fevereiro de 1858. Por isso, o dia 11 será a festividade a Nossa Senhora de Lourdes. Depois das aparições da vida dela, Santa Bernadette foi para um convento, né, Santa Gilda, e lá viveu até seu falecimento. E de lá ela foi escrever. Foi depois pedido para ela que ela redigisse as aparições ponto por ponto. Então foi umas 3 ocasiões que ela redige, e aqui eu tenho provavelmente uma compilação dessas 18 aparições. Muitas se ocorreram, muitas foram proibidas, né? Mas a maioria foram um total de 18 aparições que Nossa Senhora visita, provavelmente, que ela fez a Gruta de Lourdes. Então ela comenta aqui. Então o que acontece? Ela foi com uma irmã e uma amiga buscar galhetos para possa esquentar a sua mãe, fazer a comida, né? Eles moravam num lugar muito pobre, era emprestado, era uma antiga cela, carceraria, que era caixote, e o pai tentava sair para conseguir algum emprego para sustentar, comprar o jantar, o almoço, para que os filhos, né, a esposa e os filhos pudessem ter algo de comer. Santa Bernadette era muito doente, tinha asma, ela depois veio com um problema no joelho, né? E aí acontece que então ela foi. Porém, ela era muito doente, então ela usava meias, né? A moça não usava uma sandália, mas ela usava meia porque facilmente ela pegaria uma gripe, né? E a família não tinha remédio para comprar. Então ela foi com essas 3 para um rio pegar galheto. E acontece que na região de Mesaville, né, no Rochedo, tinha um pequeno riacho do rio, depois de um riacho, tinha que atravessar, mas estava um pouco cheio. E as 2 outras pularam, passaram o pé, mas passaram desse riacho. Do outro lado estavam chorando, assim, porque estava muito gelado. E a Santa Bernadette, com a mãe, muito obediente à sua mãe, falou: não, minha mãe disse para não se molhar, não me expor à saúde. Então ela falou: eu não posso passar, vocês não poderiam colocar umas pedras para eu passar? Aí ela falou: não, já sofremos aqui, infelizmente não foram muito virtuosas essas 2 moças. E aí acontece, ela tinha 14 anos nessa ocasião, acontece que ela falou: não, então eu não vou. Então ela foi para o outro lado, continuou esse lado do riacho, e pegou os galhetos, e foi ao rumo daquela gruta. Aí acontece que ela tinha que tem que passar, porque o local onde ela estava não conseguiu galheto nenhum, e era um lugar um pouco mais à floresta. Então ela entrou numa gruta, uma pequena cavação, né? Não era um túnel, era uma pequena gruta, e aí ela começa a tirar o sapato e a meia. Ela tira uma pequena pá de meia, e aí vem um vento, de uma hora para outra, que vinha da floresta, e que ela se tomou. Que vento é esse? Aí ela olha para as florestas, né, e as árvores estão paradas, as folhas não mexem, mas que vento é esse? E aí o que é bonito? Ela ouve outro barulho, mais um barulho, que não era aterrorizante no primeiro momento, mas era um pouco aterrorizante. Vamos dizer que no meio de uma gruta não tivesse um vento forte. E aí no segundo vento, ela no alto, onde tem uma pequena cavação, né, um pequeno buraco na rocha, ela vê uma dama vestida de branco. Essa é a primeira aparição. E ela falava que tinha um vestido de branco, um véu branco, um cinto azul e uma rosa em cada pé, da cor da corda do seu terço. Também Nossa Senhora estava portando o seu terço. Olha que interessante, Nossa Senhora de Fátima, a reza do terço,
o terço, Nossa Senhora Pró da Medalha Milagrosa, La Salete. Então aqui já dá para tirar muitas coisas, por que Nossa Senhora queria aparecer dessa forma. E ela achava que podia ser uma ilusão, claro, ninguém... Então esfregou os olhos e porém olhou de novo e viu a mesma dama. Essa palavra, até então, Santa Bernadette, era muito simples. Ela chamava Nossa Senhora de uma dama. E essa dama, sempre nos textos falava dama. Então ela colocou na mão no bolso, pegou o seu terço. Olha que bonito. Porque já tinha naquela época, ela tinha costumes, junto com a família que formou ela, todos rezarem um terço. Então a reação dela foi pegar o terço e começar a rezar. Mas ocorre uma coisa interessante. Ela quis fazer o sinal da cruz e aí ficou em vão. Ela não podia levar a mão à testa. Ficou imóvel. Ela achou um pouco estranho. Mas por que eu não consigo fazer o sinal da cruz? Como que a mão ficava imóvel e não fazia o sinal da cruz? Para que possa se benzesse, né, se aspergisse e rezasse o terço. Então ela tomou um certo medo. Então, um dado interessante, quando é uma aparição do sobrenatural, não preternatural do demônio, a primeira reação tem um susto. E depois a pessoa vai ficar. Isso é conforme os exorcistas que falam muito disso. O demônio é o contrário. Ele te deixa todo encantado, todo ilubriado, e aí depois vai dando um medo, porque o demônio é um macaco de Deus. E ele vai macaqueando. Aqui ela ficou com medo. Mas olha o que aconteceu aqui. Olha que interessante. Mas ela ficou com medo, mas não fugiu. E ela fala, a dama tomou o terço que segurava entre as mãos. Nossa Senhora estava com as mãos postas. E aí Nossa Senhora, que é essa dama, que até então ela não sabia que era Nossa Senhora, faz o sinal da cruz. E quando ela faz o sinal da cruz, aí Santa Bernadette consegue fazer o sinal da cruz. Aqui é um dado muito interessante, que eu chamo a nós meditarmos, porque aqui mostra uma distinção. Nossa Senhora é muito cerimoniosa, porque ali converia Nossa Senhora, como obra-prima da criação, que ela puxasse o terço. É por isso que nós católicos tem uma distinção quando um sacerdote vem, você se levanta, você pede, por exemplo, que ele reze o terço, né? Por isso que nosso show distingue, né, a igreja docente, discente, né? O sacerdote tem primazia, tem predileção ou algumas preferências, porque isso, assim como ocorre na nossa família, o pai e a mãe, essa senhora é uma ilusão minha, então ela estava bem aprovada. Porém, quando ela fez essa pergunta, aquelas duas outras moças, elas ficaram tão impactadas, tão impressionadas da forma que Santa Bernadette tinha falado, que ela falou, não, ela viu algo. E aí ficaram na volta toda, com os galhetes na mão, trazendo, perguntando, Bernadette, diga o que você viu. E aí ela vai e conta que eu acabo de dizer a todos vocês. E aí que Bernadette pede que elas prometam e guardar o silêncio. Guardar o segredo, desculpa. E aí, imagina, né, moças daquela idade, não falar é difícil, né? Dizem que, eu brinco, né, que Nosso Senhor falou para as santas mulheres para espalhar mais fácil a boa nova da ressurreição, né? E aquelas crianças ali, foi depois, no outro dia, conversou com os pais, daqui a pouco vão ver que na outra segunda aparição veio mais moças querendo ver essa aparição. Então espalhou realmente. A maior campanha de marketing, de propagação, foi contar para aquelas duas ali. Mas assim que chegaram às casas, né, aí contaram tudo. Então, essa foi a primeira vez que Santa Bernadette viu Nossa Senhora. Ocorre agora a segunda aparição, foi no dia 14 de fevereiro deste ano. A segunda, ela voltou com mais moças, como tinha dito, e porém, a mãe dela tinha proibido de ir. Porque a mãe fica muito receosa. Essa menina doente, será que ela vai se expor ao frio? Ela está vendo agora coisas. Então a mãe tinha proibido. Porém, ela então obedeceu. Foi obediente, como todo filho e filha deve ser a seus pais. E aí acontece que depois ela
a mãe tinha um perigo, não era que ela não acreditava na filha, mas ela se expor, a filha poderia ficar doente e eles não tinham meio de curá-la, né, de comprar remédio, eram muito pobres. Então a mãe falou, não vai porque você vai se expor, você passou sobre o rio e não podia ter passado, etc. Mas quando elas estavam nas vésperas, que é uma oração muito bonita, que é o canto ofício a Nossa Senhora, ela falou, pediu, insistiu tanto a Dona Luíse, que é a mãe de Santa Bernadette, que pudesse ir. Aí a mãe cedeu, tá bom, então vai com as outras, mas tome cuidado. Então, ela, é um dado interessante, Santa Bernadette viu que poderia ser uma ilusão, poderia ser a ação do demônio também. Então ela foi na paróquia que ela estava, pegou uma garrafinha d'água, de água benta e levou consigo. Aí é um fato muito pitoresco, muito interessante que chegou. Então ela chegou lá, tomou o texto, chegando lá, começaram a rezar. E aí depois na primeira dezena do texto, aquela dama, que ela até então não sabia que era Nossa Senhora, aparece. E aí Santa Bernadette, o que acontece? Abre a garrafinha e começa a asperger Nossa Senhora. E cada vez que jogava Nossa Senhora, o que ela fazia? Sorria, mais sorria. Nossa Senhora sorria, porque é uma coisa interessante, que era o catecismo básico. Aquela criança tinha realmente compreendido para ações do demônio, se fosse uma coisa preternatural, o demônio fugia. Mas se fosse um anjo, um santo, ou a Nossa Senhora, que no caso era, ela ficaria contente, porque é um sacramental, que é a água benta, que estava ali. Nossa Senhora ficava mais glorificada, né? E Nossa Senhora estava sorrindo, sorrindo. E ela foi até o final, até parou, só quando acabou realmente a água naquela garrafinha. E aí sempre Nossa Senhora inclinava, fazia, sorria, girava a cabeça, um ato assim, isso mesmo, meu filho, pode jogar, não tem problema nenhum. E aspergia ela mais ainda. E aí então, terminou de rezar o texto, ela desaparece e não disse nada. Vocês vão notar aqui que todas as aparições de Nossa Senhora é uma aparição do silêncio. Por quê? É porque um dos fatos de Nossa Senhora de Lourdes, o santuário lá, a gruta, é que Nossa Senhora, só a presença dela fala algo. Foi a mesma presença que Nossa Senhora converteu aquele judeu, Ratisbone, que ele chegou e falou, ela não falou nada, mas eu entendi tudo. A presença de Nossa Senhora ali, em Lourdes, eu confirmo com o ocular, quer dizer, eu confirmo que ali você chega, você vê, percebe a presença de Nossa Senhora, e que se a pessoa, ela vai rezar o texto, ela vai rezar as orações, mas ela não, ela quer estar ali naquele momento para sentir a presença de Nossa Senhora mesmo. É uma coisa impressionante. E aí acontece que passamos agora para a terceira aparição, que já foi na quinta-feira. Quinta-feira, domingo, quinta-feira, varia muito, não foi um dias consequentes não. Até mesmo algumas vezes foi proibida. No dia terceira aparição, a 18 de fevereiro, ela só falou na terceira vez. Quer dizer, nessa aparição, Nossa Senhora fala algo a Santa Bernadette. Então ela foi lá, chegou... uma coisa pitoresca aqui. Acontece que, então, queriam saber quem é essa senhora. Então, uma forma de saber é perguntar ou escrever. Então, deram a ideia para Bernadette que ela levasse um bloquinho de nota e pedisse para Nossa Senhora escrever quem era ela. É uma coisa interessante. Imagina que Nossa Senhora tivesse escrito, nós teríamos uma super relíquia de Nossa Senhora, o escrito de Nossa Senhora. Seria, mas Nossa Senhora tinha outros planos. Então ela chegou lá, pediu para escrever e chega no teto, rezou, Nossa Senhora apareceu e pôs a sorrir e disse que não tinha, que aquilo não tinha que tinha para lhe dizer, não era necessário escrevê-lo. O que ela tinha para dizer, perdão, Limal, não era necessário escrevê-lo. Quer dizer, era algo a mais que a mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, no caso, era estar ali na mensagem, deixar-se envolver da presença de Nossa Senhora, que era o importante. Mas perguntou-se que queria ter a graça de voltar aqui durante 15 dias. Ele respondeu, e ela respondeu, Bernadette, que sim. Aí que se dizem que é a quinzena
que Nossa Senhora teve de luz com Santa Bernadette. Então já tinha as 3 aparições, ocorreria agora as 12 outras aparições, que completaria a quinzena em datas muito diferentes. Não tinha uma cronologia assim, todo dia, um dia assim. E aí, no outro dia, na 4ª aparição, Santa Bernadette escreve pessoalmente o relato das 15 aparições que começou nesse dia. Redigiu apenas uma relação geral dos ditos e pedidos mais importantes de Nossa Senhora. Quer dizer, que isso aqui, Santa Bernadette, ela resumiu que todas as aparições Nossa Senhora Maria ela não falava, mas era para que se rezasse, Nossa Senhora queria que rezasse, outros pediam penitência. Então Santa Bernadette disse que era muito comum, era muito a mesma coisa das outras aparições. Então ela não fez muito provavelmente um relato nessas 15 aparições. Mas aqui o texto é interessante, que vai mostrando o fator de muitas pessoas que estavam lá e viram a aparição, e aí o que elas disseram. Então vamos ver aqui. Nessa 4ª aparição, foi uma aparição foi silenciosa, saudava com as mãos e a cabeça Nossa Senhora, dava gosto em vê-la, era como se a vida toda não tivesse feito outra coisa que não fosse aprender a fazer esses cumprimentos. Quem testemunhou aqui foi uma pessoa que estava lá, foi a vizinha, Dona Josefe Barriquem. Então, quer dizer, algumas pessoas começaram a relatar de como eram as aparições, o que a Santa Bernadette se manifestava, como é que ela era. E toda estava encantada da relação que Santa Bernadette estava apenas olhando, mas rezando a Nossa Senhora, era encantador. Então, outro aqui, Bernadette tinha um círio bento aceso, quer dizer, uma grande vela que começou. Isso foi o motivo que até hoje tem um local que é o das velas, que as milhares de pessoas no mundo todo vão lá a Lourdes levar sua vela daquela promessa que Nossa Senhora atendeu, ou pedir uma graça a partir de levando aquela vela. Então é isso que Nossa Senhora estava ensinando de como Deus gostaria de uma oferenda, e gostaria de uma vela acesa. Por que a vela acesa? Vocês todos lembram que a vela ela é um símbolo do fogo. O fogo é algo sobe para Deus. Isso era costume. O homem, no direito natural, percebe que Deus precisa ser feito um sacrifício para ele. Então a vela era um motivo. Por isso que na igreja usa-se as velas no altar, ao celebrar a missa. Então precisa da vela ali, porque é um símbolo que Deus quer, e é o que Nossa Senhora queria, acender vela a Nossa Senhora. Tá? Não é uma coisa de superstição, infelizmente usam muito para outras coisas. O demônio parece também que gosta de vela, mas porque ele é um macaco de Deus, né? E aí então vamos para a 5ª aparição. Essa já foi sábado, no dia 20 de fevereiro. Bernadette chegou em Maisonville, né, que era aquela região, Maisonville Rochedo lá, e ela já tinha 30 pessoas, para ver que as moças lá fizeram bom trabalho, espalharam a boa nova mesmo. Então já tinha 30 testemunhas que já estavam ali. Ela ficou no êxtase quase 40 minutos. Êxtase é quando a pessoa recebe uma graça especial, ela tem uma graça do sobrenatural, que ela fica fora de si, no sentido, em oração a Deus Nosso Senhor, no caso de Nossa Senhora. Então, para ela o que acontecer, ela não acontece ali, e as pessoas, muitos se levantam, essas que a pessoa fica elevada, mas muitas vezes ela está em êxtase ali. É um momento de uma grande intimidade com Deus Nosso Senhor. Então ela ficou 40 minutos e todo mundo também estava rezando conforme Santa Bernadette estava rezando o texto também. Isso é impressionante. Em todas as aparições tem um denominador comum, a reza do texto. Nossa Senhora de Fátima fala, o que ela pede? Rezai o texto todos os dias. Aqui Santa Bernadette não estava só propagando para rezar, mas ela estava dando na prática, rezando o texto todos os dias diante daquela dama que era Nossa Senhora. Então, ela confiou. Aqui que é uma coisa interessante. Nessa 5ª aparição, Nossa Senhora queria tão bem, que Bernadette era um pouco ignorante, era simples, era analfabeta. E ela sabia, né, quase o catecismo bem básico, assim. Ela foi depois receber a primeira comunhão. Ela não tinha aquela formação. Mas Nossa Senhora quis ajudá-la.
e compôs uma oração que só Santa Bernadette sabe e que ela aprendeu da própria Mãe de Deus, e até o final de sua vida ela rezava diariamente aquela oração. Infelizmente nós não temos, Santa Bernadette não revelou que oração foi essa e que ela, Nossa Senhora, tinha com muito agrado ensinado para ela. Que bonito, né? Nossa Senhora também ensinou uma oração, né? Uma forma de oração. Qual foi? O terço, né? Então aqui, na sexta aparição, no dia 21 de fevereiro, Nossa Senhora faz uma grande promessa. É a promessa dos bem-aventuranças. A promessa de Nossa Senhora, que Santa Bernadette irá para o céu. É impressionante. Então, a vidente escreve: essa rainha misericordiosa me disse também para rezar pela conversão dos pecadores. Olha, mesmo tema, mesma tecla que Nossa Senhora de Fátima fala, a conversão dos pecadores. E depois ela continua: Nossa Senhora disse-me também que não me prometia tornar-se feliz nesse mundo, mas no outro. Então Nossa Senhora confirma que ela estará ir para o céu. Ela irá para o céu. Porque a felicidade nessa terra, até essa felicidade que nós podemos chegar, é uma felicidade passageira. Nós somos chamados para o céu. E essa aqui foi nessa sexta aparição que Nossa Senhora prometeu que a felicidade nesse mundo. E essa frase é tão importante que ela confrontar, ela combater toda essa mentalidade progressista, que era, no caso, na época era o modernismo, que entrou dentro da igreja, depois o progressismo de progresso, revolução industrial, que a ciência substitui a religião, e que Nossa Senhora não, essa felicidade não vai ter na terra, vai ser no céu. Aqui Nossa Senhora estava nos mostrando a realidade, que como na Salve Regina bem expressa, isso aqui é um vale de lágrimas, né? E que o céu, a felicidade vai ser só com o nosso Senhor e no céu. Não quer dizer que nós podemos não pedir as coisas que possam, não. Isso não, Nosso Senhor não está negando isso, mas nós temos que saber que para nós não nos apegarmos, que não, infelizmente, nós se apegamos, como São Luís Maria Mofó, como sapos na terra, né? Aí acontece que o demônio já começa a ficar furioso, e seus sequazes também ainda. Então o ateísmo começaram a ver, esse aqui é um problema para nós. Lourdes está derrubando toda a nossa mentalidade, todo o nosso slogan. Não, está curando, está começando a pedir para rezar. Nós temos que acabar com esse secretismo religioso, tem que acabar com essa falsa religião, né? Quer dizer, falsa, né? E aí então o delegado policial submeteu a vidente a um inquérito. Foi chamada, foi ameaçada, interrogatório, e disse que se não parasse, tinha que parar de ir, senão ela seria presa. O interrogatório falou que proibir. Infelizmente, a mesma coisa na mensagem de Fátima, coitado. Os videntes sofrem com os pais também. O pai também cedeu à pressão, né, São Francisco, e ela também proibiu que ela fosse. E aí então, no dia próximo, dia 22, que seria a sétima aparição, infelizmente não houve aparição. Os soldados já tinham proibido, vigiado o local, e pronto a prender qualquer um, principalmente Bernadette, que se ela fosse lá. E aí então, porém, acontece uma coisa interessante. Um apelo interior em Santa Bernadette é mais forte, e à tarde ela vai lá. Nossa Senhora impede, quer dizer, ela tira os obstáculos, porque quem está com o Nosso Senhor, nada vai derrotar. E aí, mesmo assim, ela foi lá, conforme o confessor que fala, a senhora não apareceu. Santa Bernadette parecia desfeita. Não sei o que eu faltei a essa dama. Acontece que é um ponto que nos pede uma consideração. É que Nossa Senhora queria que a sociedade, poder temporal e espiritual, tivesse de acordo, promovesse essa devoção. Aí que é a importância e a responsabilidade que as autoridades têm. Porque Nossa Senhora queria já que eles queriam ser beneficiados pelas graças, Nossa Senhora queria acabar com aquelas mazelas que a França toda estava, seja de doença, de guerras e revoluções. Mas se o poder público, o poder religioso não vem em auxílio, Nossa Senhora ficou chateada para mostrar que ela não apareceu por essa norma arbitrária
desse delegado que simplesmente não pode acabar. Que crime que Santa Bernadette estava fazendo ali? Nenhum. Apenas de atender um pedido de Nossa Senhora. Porém, no fim da cidade, ocorre um alvoroço danado. Aí que é interessante o papel militante do fiel, né, faz uma pressão tremenda. O prefeito então ficou naquela situação, a casa vai cair, né, vamos assim dizer. Então ele suspende a proibição, porque ele viu que os povos, os devotos, falaram, mas como é que é isso? Não podemos ir lá? O que acontece? Isso, felizmente, ocorre muito hoje, né? É proibido hoje o católico, né? As profanações, as blasfêmias, ocorre cada vez mais, mas os lugares de destino onde as pessoas se põem em risco a sua salvação, põem em risco põe em risco até muitas vezes sua vida, esses devem ser promovidos, as autoridades promovem, né? A ofender Deus Nosso Senhor, mas os lugares que para se santificar, para ser beneficiado por uma graça, esse não pode, né? É muito coincidente, por isso que eu vejo que a mensagem é tão atual, hoje até muito mais requintada a maldade. Então passamos para a oitava aparição, que essa realmente ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1858. Esse delegado, Jacomete, vale a pena mostrar aqui a foto para ver que tipo de personagem é, ele utilizou a multidão, então ele veio confrontar a multidão. Olha o que ele fala: como é possível em pleno século XIX haja ainda tantos idiotas, né? Quem não já ouviu falar isso atualmente? Puxa, ainda no pleno século XXI, defendendo a moral católica. Nós estamos agora numa grande discussão aí, né, do plano da ministra Damares, Direitos Humanos, que quer aconselhar os jovens que abstinência sexual antes de 12, quer dizer, antes de tudo evitar o pecado, evitar antes de tudo a deformação, que os jovens estão se perdendo a todo esse vício, a toda a situação, promiscuidade que está ocorrendo hoje. Não pode, é um tabu, é um retrocesso, é a mesma coisa. Meus parabéns aí por ter coragem de levantar uma coisa que hoje que vai realmente salvar, porque todas essas doenças, DSTIs que estão se transmitindo, eu desafio qualquer um, quem pratica castidade, é fiel à sua esposa, é fiel à sua esposa, ele nunca vai pegar. Agora, deixa levar os seus vícios, com certeza, né? Desculpa ser um pouco claro aqui, mas é a situação. Os fiéis responderam com o quê? Com cânticos a Nossa Senhora. Ele viu que a situação não podia mais. Então, Santa Bernadette vai lá, mesmo com a proibição desse delegado, entra lá, começa a fazer